nossa aula de hoje será a correção das páginas 68 até 74. Lembram que vocês leram um outro conto de suspense, A Casa Mal Assombrada? Então, nós faremos nessa aula a correção dessas atividades e se vocês tiverem alguma dúvida, basta enviar uma mensagem para a professora lá no Mentor ou até mesmo no próprio canal onde eu estarei colocando o vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro, claro, como sempre, nós faremos a leitura do nosso conto. Até porque, como vocês fizeram atividade na semana passada, ficará mais fácil nós lermos novamente a história, até para a nossa ideia, nossa mente ficar com as imagens mais fresquinhas e nós conseguirmos responder e tirar essas dúvidas das atividades, tá? Então vamos lá. A Casa Mal Assombrada. O senhor e a senhora Berg procuraram uma casa durante muito tempo. A que possuíam já havia ficado pequena, agora que tinham 3 filhos. O Sr. Berg estava lendo um jornal quando viu um anúncio que lhe chamou a atenção. Preciosa mansão do século XIX, mobiliada. 6 dormitórios, 3 banheiros modernos, cozinha, mordomo, garagem e uma piscina. Preço excelente. Pegou o telefone e ligou para o número indicado. Instantes depois, uma voz um tanto assustadora atendeu. Mesmo assim, combinou com a pessoa em questão que iria visitar a casa na tarde do dia seguinte. No sábado, às 18 em ponto, a família Berg, assombrada, esperava que alguém abrisse o portão da casa. A residência era tão imponente com suas torres e tinha aspecto tão aterrador que as 3 crianças se abraçaram às pernas de sua mãe. Um mordomo trajado de terno preto abriu a porta, que emitiu um rangido de dar arrepios. Era um homem muito alto, magro e de pele amarelada, quase cor de cera. Uma voz ressoou como um eco dentro de um buraco fundo. Queiram entrar, por favor. No interior da casa, a família percebeu que os móveis eram muito antigos e exalavam um cheiro muito forte de mofo. A decoração está um pouco fora de moda, observou o Sr. Berg. No entanto, preferiu não fazer mais comentários quando o mordomo lhe lançou um olhar de poucos amigos. Mas, por incrível que pareça, o preço do aluguel era muito baixo e o casal decidiu alugá-la. Na semana seguinte, já haviam se mudado. O quarto das 3 crianças ficava ao lado do sótão e para eles aquilo parecia uma grande aventura. Os pais ficavam em um quarto amplo, mobiliado com uma cama de dossel. Tudo no dormitório era vermelho. As cortinas, os lençóis da cama, as rosas dos papéis de parede, a colcha e o tapete. Na hora do jantar, o mordomo lhes serviu a comida em uma imponente sala de jantar toda preta. Foi difícil para a Sra. Berg comer num ambiente tão lúgubre. Mas seu marido esfregava as mãos, pensando no bom negócio que havia feito. Quando foi dormir, a mãe trancou a porta de seu quarto com chave, assim como as de seus filhos. Não gostava nada da aparência fúnebre do mordomo. No meio da noite, começaram a ouvir vozes ao longe, que soavam como choros e risos histéricos. Pela manhã, os 3 irmãos decidiram bisbilhotar no sótão. Era uma maravilha, com muitos tesouros escondidos em velhos baús empoeirados. Os meninos se vestiram com chapéus e roupas velhas. Enquanto se divertiam, provavam altas botas de mosqueteiros. Uma velha cadeira de balanço, que estava em um canto, começou a balançar sozinha. Quem está aí? Perguntou o irmão mais velho com uma voz trêmula. Ninguém respondeu. De repente, a porta de um velho guarda-roupa bateu com grande força. As 3 crianças ficaram paralisadas de susto. Queriam sair daquele lugar, mas o medo não as deixava mover-se. Uma sombra escura deslizava pela parede. Au!
Socorro! Gritaram os três irmãos em coro. Os pais ouviram os gritos dos filhos e subiram as escadas de 4 em 4 degraus. Tentaram abrir a porta do sótão, mas ela estava trancada por dentro. Os meninos também tentaram abri-la, mas não conseguiram. As mãos dos pobres garotos sangravam de tanto bater na porta tentando sair. Nessa hora, a mãe sentiu que alguém atrás dela olhava fixamente. Quando se virou, deu um grito horripilante. Um monstro de mais de 2 metros, com um rosto tão branco como a neve e caninos grandes e afiados, aproximava-se devagar. A mulher retirou um crucifixo da corrente do pescoço ao pescoço e, com as mãos trêmulas, mostrou-o ao vampiro. Este deu um grito surdo e recuou. Nesse instante, o Sr. Berg conseguiu entrar e resgatar seus filhos. Toda a família desceu as escadas como se a morte os perseguisse. Saíram da mansão e não pararam de correr até chegar a uma cidade vizinha. Nunca mais voltaram para pegar suas coisas. Um dia, o Sr. Berg estava tomando café e lendo o jornal quando viu um anúncio que chamou sua atenção. Seus cabelos arrepiaram e ele quase se engasgou quando leu. Preciosa mansão do século XIX, mobiliada, 6 dormitórios, 3 banheiros modernos, cozinha, mordomo, garagem e piscina. Preço excelente. Então, essa foi a história, né? A Casa Mal Assombrada, que vocês leram e fizeram as atividades, certo? Então, vamos à nossa correção. A 2 é oral. Então, pergunta, né, sobre quem são os personagens do conto. Vocês sabem que é a família Berg. O pai, a mãe e os 3 filhos. E, claro, né, o mordomo da casa e aquele ser assustador que apareceu e que, a princípio, para nós é um vampiro. Onde a maior parte da história se passa, ela se passa na casa mal assombrada. E quem era a criatura que assustou a família a ponto de abandonarem a casa? Um vampiro. Né? Pela descrição que o narrador faz ali, é um vampiro. Nesse conto, o narrador participa como personagem ou é apenas um observador dos fatos? Sublinhe no segundo parágrafo palavras que confirmam sua resposta. Bom, narrador, quando nós falamos em narrador, nós temos 2 tipos. O de primeira pessoa, que é o narrador personagem. O que é isso? Quando ele narra uma história e ele participa da história. E nós temos o narrador observador. Narrador observador, nós falamos que é o narrador de terceira pessoa. Significa o quê? Ele narra os fatos, ele conta a história que aconteceu com outras pessoas. Nessa história, quem estava narrando? Era alguém da família Berg, o mordomo ou o vampiro, ou alguém que só observou os fatos? Então, nessa história Casa Mal Assombrada, o narrador é um narrador observador. Tá? Vocês podem até sublinhar no texto que marca lá assim, ó, o Sr. Berg estava lendo. Se fosse o Sr. Berg que estivesse narrando essa história, ele teria dito o quê? Eu estava lendo, tá? Nos contos, geralmente é um momento de tranquilidade inicial, em que os personagens são apresentados ao leitor. Mas essa tranquilidade é quebrada com um acontecimento inesperado. Em que momento isso acontece nesse conto? Então, é exatamente quando a família se depara com a casa de aspecto sombrio. Então, assim, eles viram o anúncio no jornal e acharam, né, uma casa, uma mansão do século XIX, imagina, o máximo. Quando eles chegam nessa casa, eles se deparam que ela tem um aspecto sombrio. Ali já tira toda essa tranquilidade inicial e já começa a dar o nosso clima de suspense e terror à história, né? 5. Releia um trecho do conto e responda. Na hora do jantar, o mordomo lhe serviu a comida em uma imponente sala de jantar toda preta. Aí depois tem o restante, né, do nosso trecho. Nesse momento do conto, o humor do pai e da mãe era o mesmo? Explique. Não, tá, gente? Não era o mesmo. Pois a mãe, ela estava tensa, tanto que ela nem conseguia comer. E o pai já não. O pai já estava alegre, estava contente que para ele tinha feito o quê? Um bom
negócio, né? Circule no trecho a palavra que indica essa oposição de sentimentos. Olha, gente, vocês podem ver assim, ó, que esse circular no trecho já está nos dando a resposta de que os dois não estavam com o mesmo sentimento. O que é a oposição? São ideias contrárias, né? Então, qual é a palavra que tem essa oposição de sentimento? A palavra mas. Lembra da nossa aula do mais e do mas? Então, ó, mas sem o i, oposição. Mais com i, quantidade. Aqui nós temos uma oposição, então é a conjunção mas. Marque as palavras ou expressões que poderiam substituir esse mas. Quais poderiam? No entanto, porém e entretanto. Essas três expressões, essas duas palavras, essas expressões, poderiam facilmente ser substituídas aqui no trecho pelo mas, e elas teriam essa mesma intenção, esse mesmo sentido, tá? As demais não, as demais mudariam o sentido do nosso trecho. 6. Sublinhe as palavras repetidas nesse trecho. Nada, nada. Qual é o efeito dessa repetição? Então, assim, ó, nós sabemos que quando nós estamos escrevendo uma história, nós não repetimos as palavras, certo? Porém, muitas vezes nós usamos essa técnica para algumas coisas. Nesse conto, né? Por que a palavra nada ela foi repetida? Justamente para dar esse efeito do quê? De evidenciar, para enfatizar, para ressaltar, para destacar que a mãe, né, que a mãe, a senhora Berg, não gostou da aparência do mordomo. Então, assim, ela não gostava nada, nada. Eu estou enfatizando, estou destacando, estou, né, como se estivesse intensificando esse nada, ok? 7. Releia mais um trecho do conto e responda as questões. Imagine que você queira consultar no dicionário o significado da palavra em destaque. De que maneira ela vai aparecer escrita? Então, aqui nós temos o que? Ressoavam. Ressoavam é um verbo, certo? Sempre que nós estivermos procurando o significado dos verbos no dicionário, eles não estarão conjugados. Eles estarão como no infinitivo, que é exatamente a maneira que os verbos estão no dicionário. Imagina o tamanho, o nosso dicionário já é enorme, né, gente? Imagine se nós estivéssemos com todos os verbos conjugados lá no dicionário. E até porque não tem a necessidade, porque o significado será o mesmo. Qual é a diferença? Se eu falar ressoavam, eu estou indicando o quê? Que aqui, ó, esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito, está no plural, mas o significado é o mesmo, tá? Agora, copie o trecho em que você acabou de reler, substituindo a palavra em destaque por outra de significado semelhante. Então, o que vocês colocaram? Ecoavam, repercutiam. Essas duas palavras têm o mesmo significado do verbo ressoavam. Não esqueçam, se eu estou substituindo, eu preciso conjugá-las também no mesmo tempo e na mesma pessoa, tá? 8. Nos contos há um ponto de maior tensão, exatamente aquele ponto onde a história fica legal, aquele ponto onde quando nós estamos no livro nós realmente não conseguimos parar. Quando vocês estão assistindo uma série ou uma novela, qual é o momento que acaba a série? No momento de tensão. Qual é o momento que acaba o capítulo de uma novela? No momento de tensão. Por quê? É uma estratégia dos diretores justamente para levar o telespectador a assistir esse capítulo no dia seguinte. Imagina se as séries terminassem, né, os episódios em um momento de desfecho. Então, geralmente, né, na maioria das vezes, nós não conseguiríamos ou não iríamos nem ter interesse. Mas elas acabam como? Ou novelas, né? Ah, estamos ali. Você te conta que estamos no meio de uma discussão, né? Então tem um policial, tem um bandido, e geralmente alguém deu um tiro. Ponto, momento de maior tensão. Por quê? Porque nós não sabemos quem deu, quem levou. Geralmente as séries acabam, né, neste momento. E aqui é o nosso ponto. Qual será que é o maior, né, o ponto de maior tensão dessa história? Então, nós tivemos que descobrir, vocês descobriram sozinhos, e sublinhar. Vamos lá ver o que foi sublinhado. Acho que quando eu estava lendo, vocês já devem ter visto a parte sublinhada, né? Aqui, ó.
Quando acontece o quê? Uma velha cadeira de balanço, né? Ela começa a se balançar sozinha. E aqui todo esse trecho é a maior tensão da história. Por quê? Porque os três estão lá sozinhos dentro do porão, começam a cadeira a se balançar sozinha, eles, né, sentem que tem alguma coisa ali, ficam com medo, gritam e os pais vão ajudá-los. Tá? Esse é o momento de maior tensão, é o clímax que nós chamamos da nossa história. 9. Que impressão o desfecho do conto dá ao leitor? Então, o que é o desfecho? É o final da história, tá? Essa resolução desse clímax. Qual que é a impressão que nos passa? A impressão é de quê? Que essa história se repetirá com outra família. Por quê? Porque eles saem correndo da mansão, tanto que eles deixam tudo lá dentro, eles não levam nada, de tanto medo que eles ficaram. E acontece o quê? Dias depois, o pai está lendo no jornal e ele lê o mesmo classificado. Então, significa que outra família alugará a mansão e outra família levará um susto, né? Ainda bem que a família Berg conseguiu fugir dessa mansão mal assombrada. A história se passa em apenas um dia? Não, tá? Por que não? Pois já no início do conto fica claro que o Sr. Berg leu o anúncio um dia, foi visitar a casa no outro e depois eles se mudaram. Então nós temos aqui várias passagens de tempo na nossa história, tá? 11. Releia um trecho do conto, observando as expressões em destaque. Quando foi dormir, no meio da noite. Qual é a importância dessas expressões para o conto? Gente, elas são importantes porque elas marcam a passagem de tempo na nossa história. Então, estava acontecendo algo aqui. Quando foi dormir, significa o quê? Que o dia estava acabando e as crianças foram dormir e né, a mãe foi lá e trancou a porta do quarto deles. No meio da noite. Então, significa o quê? Que elas estavam dormindo, né? Eu estou aqui, então, aqui marcando a passagem de tempo, até comprovando que essa história não aconteceu no mesmo momento, no mesmo dia, tá? Então, em um conto, é comum o uso das palavras como ontem, no dia seguinte, depois, em seguida, durante, enquanto isso, na semana passada, justamente para marcar essa passagem de tempo. Essas palavras ou expressões nós chamamos de marcadores temporais, tá? Então, nós chamamos de marcadores temporais todas as palavras ou expressões que são utilizadas para marcar a passagem de tempo. Como assim expressão, professor? Ó, em seguida, eu tenho duas palavras. No dia seguinte, eu tenho três palavras. As três juntas estarão me dando essa ideia de marcação, né, temporal. Então, por isso que nós falamos que é uma expressão. É diferente do advérbio de tempo ontem. Ontem é uma palavra. Ele também é um marcador temporal, mas é uma palavra. Advérbio de tempo, tá, gente? Então, continuando a nossa correção. Já estamos terminando, né? São as duas últimas atividades. É possível saber exatamente quanto tempo se passou desde o início da saída da família da casa mal assombrada até o dia em que o Sr. Berg leu novamente o anúncio? Não, tá? Por quê? Porque lá na nossa história, né, tanto que ele pede para confirmar a resposta, tem a expressão um dia. Então, ó, lembra que o artigo indefinido um não me dá uma ideia exata de alguma coisa? Eu sei que ele leu, mas quanto tempo depois nós não sabemos, tá, gente? Porque é um tempo indeterminado. Se nós tivéssemos um numeral aqui 5 dias depois, aí beleza, nós saberíamos exatamente quando. Mas o artigo indefinido aqui há um dia pode ter sido assim, uma semana depois, podem ter sido 3 dias. Então, nós não temos exatamente, né, essa ideia exata de quanto tempo depois, tá? E a última, pinte os quadrinhos dos marcadores temporais de acordo com a legenda. Então, aqui, marcador temporal, que são mesmo marcadores temporais, palavras ou expressões que nós usamos para marcar a passagem de tempo. Então, nós temos duas maneiras. Nós temos sucessão de eventos. O que é uma sucessão de eventos? Que está marcando, né, uma coisa atrás da outra. Está marcando uma cronologia do fato. Como assim? Eu nasci,
eu cresci, eu casei, vamos assim dizer, e envelheci. É uma sucessão de eventos. Então, nós temos alguns marcadores para marcar isso. Por exemplo, 3 anos depois, eu estou dando uma ideia de sucessão de eventos. É diferente quando os eventos são simultâneos. O que é simultâneo? Que acontece ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos ver aqui qual é a diferença e qual é qual. Quando eu falo assim, ó, durante, eu estou demonstrando uma sucessão de eventos ou eu estou demonstrando essa questão de ser simultâneo, que tem coisas acontecendo no mesmo momento. Então, durante, eu tenho uma simultaneidade de eventos. Então, eu posso estar, por exemplo, assim, ó, durante o jantar, assistia ao jornal. Eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava jantando e estava assistindo o jornal, tá? Enquanto isso, a mesma coisa, uma simultaneidade de eventos. Enquanto isso, então, eu estava jantando, enquanto isso, minha mãe foi tomar banho, por exemplo. Então, eu tenho dois eventos acontecendo no mesmo momento. Agora, depois disso, já está me dando a ideia de sucessão de eventos. Então, vamos lá, você estava jantando. Depois disso, fui tomar banho. Então, eu tenho uma sucessão de eventos. Eu jantei primeiro, depois eu tomei banho. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Será que eu consigo? Não, não, não. Não porque a água do chuveiro estragaria o meu jantar. Logo após. Logo após também uma sucessão de eventos, também dessa ideia de depois eu fiz algo, depois eu fiz outra coisa. Ao mesmo tempo que, a gente já está dizendo, né? Ao mesmo tempo significa que há uma simultaneidade de eventos. E a última em seguida. Em seguida também a sucessão de eventos. Então ficou como? LA, LA, VD, VD, LA, VD. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficaram com alguma questão pendente, basta perguntar para a professora, tá? Não esqueçam de dar um joinha no vídeo, só para eu confirmar depois que realmente está assistindo as minhas correções, tá bom? Um beijão. Quarta-feira nós teremos aula, então quarta-feira nós temos outras atividades, tá? Fiquem com Deus, estudem bastante, caprichem. Quando nós voltarmos, nós teremos muitas histórias para nós contarmos. Bom? Beijo no coração.